Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando, e hoje quero comentar aqui com vocês uma ação que desde a primeira recomendação que nós fizemos dela, já subiu mais aí de 1.500% e segue bastante barato. Antes, claro, deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, e para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar, e não esqueçam de deixar aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Então, o ativo que nós vamos hoje, na verdade, dar uma revisada é PetroRio, até aproveitar fatos, né, notícias aí que pipocaram essa semana falando a respeito da empresa, né? E eu gosto muito de comentar sobre Prio justamente em função dessa alta aí que a ação teve, como eu falei, mais de 1.500%, desde a nossa primeira recomendação dela em 2020, porque esse é um dos principais erros dos investidores, é achar que a ação tá cara, tá barata, tá no topo, tá no fundo, só porque o preço foi para cima ou para baixo, né? Claro que para gente que conhece a fundo as empresas, aquilo que a gente recomenda, é mais fácil entender, né, se a empresa efetivamente ela está barata ou não, e quem não tem esse acompanhamento fica às vezes muito sujeito aí, fica à mercê do preço, né? E nem sempre ou quase nunca o preço vai indicar alguma coisa relativa à qualidade, principalmente se a gente tiver uma oscilação aí de médio ou de curto prazo, né? Então, o que a gente sempre comenta que o investidor tem que fazer, que é o que nós fazemos, olhar para frente, né? Então, o fato da ação ter caído 50% não quer dizer que ela está barata, da mesma forma que se a ação subiu 1.500%, não quer dizer que ela está cara, né? Nós temos que olhar sempre a perspectiva futura da companhia, e no caso aqui de PetroRio, como nós vamos poder ver, né, a perspectiva futura dela aqui é sensacional, né? Tem uma estabilidade bastante interessante, tá? Primeiro, né, pessoal, acho que é importante contextualizar, né, falar um pouco sobre a empresa, sobre o setor. Nós gostamos bastante do setor de petróleo, né? A gente entende que desde 2020 era um dos setores mais fáceis de se ganhar dinheiro, de se posicionar, porque nós entendemos que a demanda ia crescer à medida que o potencial da oferta não, já que as grandes petroleiras, a PetroRio não é uma grande petroleira, elas não iam investir muito. Então a gente teria, né, uma pressão aqui grande sobre os preços, tá? Quando a gente olha com uma visão aí de 3 a 5 anos, tá? Além disso, a gente tem questões como ESG, né, que inibem o aumento da produção. Grandes petroleiras, inclusive, têm dificuldade, caso elas queiram se financiar para investir em combustíveis fósseis, né? É uma realidade, gostando ou não, é uma realidade, e tudo isso traz pressão nos preços, tá? E a PetroRio, pessoal, para quem não sabe, né, é antiga, ela começou com os ativos da antiga HRT Petróleo, que era uma empresa que dava poço seco, uma empresa que praticamente quebrou, né, que tinha sido fundada lá em 2008, e esses ativos aqui foram comprados pelos atuais gestores de Prio, que fizeram toda a reestruturação da empresa, ou seja, é uma empresa que há poucos anos ainda estava nesse processo aí de reestruturação. Ela tem ativos sensacionais, tá, que já estão em operação ou que vão entrar em operação, como Frade, Tubarão Martelo, Albacora Leste, o Wahoo. É uma empresa que aproveitou muito bem, a gente percebe aqui desde 2015, a compra de vários campos, não só da Petrobras, mas de outras empresas também. Foi a que melhor participou desse processo. E outra coisa que é interessante, né, pessoal, que a PetroRio ela tem 100% da receita dela dolarizada, já que ela exporta tudo, né? Então é bem interessante nesse sentido. Tem riscos, pessoal? Claro que tem. É petróleo, petróleo é commodity, petróleo vai variar para cima, para baixo, principalmente no curto prazo, mas a nossa avaliação continua a mesma desde 2020, que é no médio prazo, aí 3 a 5 anos, o preço do petróleo continuar subindo, tá? Aqui nós temos a participação de PetroRio, ela é hoje a maior produtora independente, excluindo Petrobras, né, que não tem nem comparação com essas outras empresas. Inclusive saiu nessa semana a possibilidade dela comprar 40% do campo de Peregrino e no futuro comprar a totalidade desse campo. Seria um negócio ali na casa de 1,9 bi de dólares. Essa empresa tem 300 milhões de reais de caixa, seria interessante nesse sentido. E essa produção, né, média de 40% de Peregrino significaria ali mais 34 mil barris de petróleo por dia para Prio, né? Então seria bastante significativo e possivelmente a maior aquisição histórica de Prio, né? E hoje, comparando com outras empresas, como a Brava, a 3R, enfim, outras companhias, a gente entende que PetroRio é a melhor hoje
do setor aqui no Brasil, tá? E mesmo se colocar junto Petrobras, a gente entende que é mais interessante PRIO do que a própria Petrobras. Aqui nós temos uma visão, né, pessoal, de como a empresa melhorou em termos operacionais, né? É uma empresa que, imagina, o lifting cost, o custo de produção dela já foi de $80, olha como vem baixando, hoje está em 7,6, a produção aumentando, a posição de caixa aumentando, a dívida caindo. É uma empresa que opera com múltiplos baixos, hoje na casa aí de 7 vezes, ROI e ROIC, beirando nos 30%, é uma empresa que tem uma situação financeira muito boa, né? Se precisar emitir alguma dívida, ela tem total capacidade de fazer isso, né? Comparativamente, ele é bem menos endividado do que a Petro, por exemplo, que deve sofrer um pouco em função disso, né? E ela tem um baixo risco de execução, né? Justamente por trabalhar com campos aí mais maduros, o que ajuda mais ainda a diminuir os custos, né? Então é uma empresa muito boa em termos operacionais, os indicadores são baixos, é uma empresa bem interessante nesse sentido, muito bem gerida, tá? Aqui tem outras questões, né, pessoal? Tem o lucro, né? É uma empresa que, apesar de não ser o principal foco, é uma empresa que já tem um resultado sólido aqui na última linha, né? É uma empresa que gera muito caixa também, tá? E aproveitando, né, pessoal, eu quero deixar para vocês aqui na descrição o relatório de Petrobras, já que a gente está falando de petróleo, para vocês entenderem ali qual, né, é a nossa avaliação sobre os ativos da Petro. Então, PetroRio, nós temos o preço de petróleo, que na nossa avaliação tem a possibilidade de continuar subindo aí nos próximos anos, mesmo com a volatilidade de curto prazo. É uma empresa que tem uma situação de caixa bastante tranquila, baixa alavancagem, se precisar alavancar para crescer mais, para continuar consolidando o mercado, adquirindo outras empresas, ela faz isso sem problema. Tem essa questão da qualidade dos ativos e a qualidade operacional fantástica da empresa, como eu falei, muito bem gerida, né, participando desse processo de consolidação setorial que vai continuar, não foi só 3R comprando, se juntando aí com Enalta, a gente vai ver o mercado se consolidando mais, e além disso tem a possibilidade de dividendos, né, pessoal, porque a PetroRio, ela tem lá no estatuto dela, isso em função ainda da época que ela era HRT, né, de não pagar dividendos, ou é pagar 1 centavo, alguma coisa nesse sentido. Mas a empresa já poderia pagar dividendos, e também esse é um outro erro do investidor, né? Ah, mas a empresa não paga muito dividendo. Pessoal, isso é questão de tempo, né? Qualquer empresa que der muito dinheiro e gerar muito caixa, como é o caso de PRIO, ela vai pagar dividendos em algum momento. Então não deixem de comprar ações por causa disso. Ah, mas ela não paga dividendo. Aí a outra subiu 80% e paga dividendo, é boa, e a que subiu 1.500 e no momento não paga dividendos é ruim. Não tem o menor sentido, né? Até porque, como ela vai ter necessidade ainda de investimento, não seria interessante ela mudar o estatuto, pagar dividendo agora, para talvez o ano que vem pagar um dividendo menor. Mas ela tem total, já poderia estar pagando muito dividendo, tanto que recentemente ela anunciou uma recompra aí de 10% das ações, né? Isso é um benefício para o investidor. Então, a empresa, em algum momento, vai diminuir essa necessidade de investimento, vai estar gerando muito caixa e vai estar pagando muito dividendo, assim como outras petroleiras aí que nós recomendamos, tá certo? Então, subiu pra caramba, subiu, mas segue barata, né? E se a gente for olhar hoje em termos operacionais, custo de produção, posição de caixa, previsibilidade do resultado hoje de PRIO é muito maior do que ali em meio à pandemia. Então, apesar de toda essa alta, a gente considera uma ação bastante barata ainda, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso site com informações ali das nossas assinaturas, né? Da Capitalizo. Tem o site aqui com a parte com a performance, né, pessoal? Lembro que a Capitalizo tem os melhores resultados, tudo feito de maneira transparente e independente e também com melhor atendimento. Por isso, no caso de dúvidas, entrem em contato com a gente, né? Quem preferir, nos chama no WhatsApp ali, é só deixar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.